paz, irmãos, boa tarde. Bem-vindos a mais uma escola bíblica dominical. E hoje, dando continuidade aos nossos estudos sobre a mutualidade cristã, nós vamos ver mais um passo aqui de como chegar a essa maturidade. E hoje nós vamos ver um texto de Paulo para a igreja de Corinto, onde ele vai dizer a unidade na diversidade, ou seja, a unidade dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja. Então, vamos já abrir a nossa Bíblia em 1 Coríntios 12, nosso texto base de 12 a 31 os versículos, tendo o versículo-chave, o número 27. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Então, a nossa lição hoje tem como título: Cuidai uns dos outros. Vamos orar, falar com o nosso Deus, para que Ele nos dê a sua santa sabedoria e o seu Santo Espírito nos ilumine, nos dando o entendimento da palavra. Vamos orar, curve sua fronte e vamos falar com o nosso Deus. Grandioso Pai, amado que está nos céus, nós somos gratos ao Pai, porque podemos estar juntos nessa tarde para louvarmos e adorarmos Teu santo nome através do estudo da Tua palavra, Pai. Teu Santo Espírito, Senhor, nos ilumine, trazendo a sabedoria que vem de Ti, ó Pai, nos dando entendimento e assim podemos amadurecer um pouco mais, Senhor, nessa caminhada dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo, que nós possamos entender o Teu querer para a nossa vida, Pai. Nós estamos gratos por tudo no nome que está acima de todos os nomes, o nome santo de Jesus. Amém. Amém. Então, já abra sua Bíblia aí, irmão. Vamos ler o texto. 1 Coríntios 12, dos versículos 12 ao 31. Todos abriram aí sua Bíblia. 1 Coríntios 12, a partir do versículo 12 até o 31. Paulo instruindo a igreja de Corinto. Unidade na diversidade. Verso 12. Porque assim como o corpo é um, e tendo muitos membros, e todos os membros deste corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão: não ter necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés: não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são muito mais necessários. E os que reputam
serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais, e aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra, porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas tenham os membros de igual cuidado uns dos outros. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. A uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de cura, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura não são todos apóstolos? Porventura são todos profetas? Porventura são todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Pois bem, meus irmãos, nessa lição, irmãos, ela vai nos mostrar que nós devemos ter igual e imparcial interesse pelo bem-estar e pelo ministério de cada membro, tendo por motivo o pleno reconhecimento e aceitação da posição e da função que esse membro recebeu de Deus para um ministério útil ao corpo de Cristo. Pare por alguns momentos agora e pense na sua igreja. Não precisa responder nenhuma dessas perguntas, irmãos. Apenas pense. Qual é a pessoa humana mais importante da igreja? A igreja tem algum membro que, segundo você, apesar de não merecer exclusão, atrapalha pela presença e deixaria todos mais à vontade se fosse embora? Você crê que sua presença e participação são importantes para a igreja? Parece-lhe que o serviço que você faz deixa de ser reconhecido pela maioria dos membros? Sabe de algum membro que seja marginalizado pelos demais irmãos por não ser inteligente, nem talentoso, etc.? Existe na igreja algum grupo ou pessoa que atrai toda a atenção ou autoridade para si? Depois de você ter respondido todas essas perguntas, você pode afirmar que todos da sua igreja têm igual cuidado e pelo bem-estar uns dos outros, têm interesse pelos seus ministérios. Se a sua igreja, irmãos, é semelhante a todas as outras, certamente você respondeu com pesar: não. Então é por isso que hoje Paulo deu este mandamento aos coríntios e que hoje nós iremos estudar essa lição. Baseado aí no texto que nós acabamos de ler, nós devemos que entender, primeiro, que esse mandamento, ele é muito importante, que é um mandamento do Senhor e ele não é uma opção, tá? Paulo escreveu assim: foi assim que Deus fez o corpo, dando mais honra às partes menos honrosas. Desse modo não existe divisão no corpo, mas todas as partes têm o mesmo interesse umas pelas outras. Versos 24 e 25 de 1 Coríntios 12. Então, este é um mandamento do Senhor e, portanto, não uma opção a ser escolhida. No contexto desse mandamento, irmãos, a igreja de Corinto
Eles empregavam seus dons para alimentar o seu próprio orgulho e satisfação. Esse grupo, irmão, eles estavam dando valor a um dom que nem de perto era o mais útil na igreja. O o exercício, né, deste dom estava produzindo inveja, orgulho, divisões partidárias, né? Uns diziam ser mais espiritual do que os outros. Então, no capítulo 13 de 1 Coríntios, Paulo vai trazer a lembrança o fato que Deus colocou cada membro do corpo no lugar que ele próprio escolheu, né? Verso 18 aí de Coríntios, 1 Coríntios 12. E que o Espírito Santo, ele dá os dons, distribuindo-os de acordo com a sua própria decisão. Verso 11. A cada membro, então, foi indicada uma posição dentro do corpo, sendo cada membro importante para o seu funcionamento. Ou seja, nenhum membro é desnecessário dentro do corpo. Então, ter igual cuidado uns pelos outros é o mesmo que mostrar igual e imparcial interesse pelo bem-estar e pelo ministério de cada membro, reconhecimento e aceitação da posição e função que esse membro recebeu de Deus para um ministério útil dentro do corpo de Cristo. Tá? Exemplos negativos, irmãos. Em muitas igrejas da atualidade, ainda persiste o problema do cuidado desigual entre os membros. Então, quase sempre uma igreja vai ter certos membros que são humildes, que não têm grandes talentos, né? E outros, né, vão ser meramente talentosos, tá? Vão ser bons professores, bons músicos, ou ricos de uma influência na sociedade e serão altamente honrados. Por outro lado, os irmãos menosprezados e ignorados, né, por algum irmão arrogante, isto é de fato que existe dentro de todas as igrejas. Então, as distinções podem criar aí essas divisões entre jovens e velhos, entre analfabetos e instruídos, entre brancos e negros, ricos e pobres. Então, para essas situações é que existe um mandamento bíblico: cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Então, irmãos, tendo recebido esses mandamentos, né, tendo igual cuidados uns pelos outros, ele é um mandamento que nos comunica, no mínimo, 5 verdades básicas. Vamos a elas, então. Primeiro, arrogância e orgulho. Não deve haver arrogância ou orgulho da parte daqueles membros que tenham dons ou ministérios mais visíveis e extraordinários dentro da igreja. Em 1 Coríntios 12, no verso 21, diz que lá o olho não pode dizer à mão: não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés: não preciso de vocês. Ou seja, todos os ministérios da igreja precisam estar conectados numa só sintonia, falar a mesma língua e ter os mesmos objetivos, que é contribuir para o reino de Deus e o crescimento do corpo de Cristo. Não pode haver entre os irmãos e os ministérios, principalmente aqueles que têm algum ministério dentro da igreja, arrogância ou orgulho por estar aí ministrando
um ministério que seja mais visível ou mais admirado, né, dentro do corpo de Cristo. Tá? Segundo, irmãos, inveja ou ciúmes. Não deve existir inveja ou ciúmes da parte daqueles membros cujos dons e ministérios sejam mais comuns e menos aparentes. No capítulo 13 de 1 Coríntios 4, Paulo diz assim: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Então, entre nós, irmãos, são coisas que não devem existir entre os irmãos, membros do corpo de Cristo. Inveja ou ciúmes por um irmão estar ocupando um ministério ou um cargo dentro do corpo, dentro da igreja de Cristo, tá? O amor, ele é paciente, o amor, ele é bondoso, ele não inveja, ele não se vangloria e também não se orgulha. Terceiro, dom e ministério. Todo membro, reconhecendo que o seu dom e o seu ministério são importantes para o bem-estar da igreja, deve exercê-lo de maneira diligente, de acordo com a medida da fé que Deus lhe repartiu. Romanos 12, versos 7 e 8 diz assim, irmãos: se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é de dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. E o dom e o ministério que Deus te deu, é você o responsável por ele. Tá? Então, não é motivo de soberba, não é motivo de engrandecimento pessoal, mas sim, os dons, lembre-se, eles são dados para cada um conforme a vontade do Espírito Santo. Mas o seu dom é não para a sua edificação, mas sim para a edificação do outro, ou seja, a edificação é do corpo de Cristo. Então, não há motivos, né, para que a gente se orgulhe, né, ou tenha achando que o meu é mais importante do que o seu. Tá? Todos são de igualmente importância dentro do corpo de Cristo. Quarto, irmãos, sofrimento e interesse. Se algum membro sofrer de alguma maneira, seja ela física, espiritual, emocional ou financeira, os outros membros devem interessar-se pelo seu caso, de modo ativo e compassivo. Isso também significa que todos os membros realmente sofrerão pelo motivo do irmão estar ali temporariamente inapto para construir plenamente a vida do corpo. Em Romanos 12, verso 15, Paulo disse: alegrai-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Então, não é só na alegria, irmãos, que nós devemos estar compartilhando com os irmãos e nem também só nas horas boas, alegres, né? Mas também nas horas difíceis, principalmente, né? Nessas horas mais difíceis, a comunhão entre os irmãos é o que vai fortalecer aqueles que por algum motivo estão mais decaídos do que os outros, tá? Então, vamos sorrir juntos, vamos, mas também vamos chorar a dor uns dos outros. Quinto e último motivo, irmãos, é alegre-se com o outro. Se um dos membros for outorgado alguma honra especial, todos os demais deverão se alegrar
com ele, pelo motivo de que todos pertencem ao mesmo corpo e uns aos outros, o que significa que aquela honra é a honra de todo o corpo de Cristo, de toda a igreja. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. 1 Coríntios 12, no verso 26. A igreja de Cristo deve estar unida, tanto na alegria como na tristeza. E se, por algum motivo, alguém for honrado, a igreja toda se alegra com ele e é honrada junto. Né? Para nós terminarmos, irmão, a lição de hoje, quando todos da igreja são igualmente solícitos em favor um dos outros, a unidade do grupo é preservada e ela aumenta. Esse comportamento ele apresenta ao mundo um testemunho harmonioso. Quanto mais aumentar dentro da igreja o amor, mais o mundo ao redor poderá reconhecer os evangélicos como os verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Na primeira igreja, os apóstolos eram reconhecidos como os discípulos de Cristo pelo amor que tinham uns para com os outros e também para todos aqueles que se achegavam à primeira igreja. Que Deus vos abençoe, meus irmãos, que nós realmente possamos seguir este mandamento de cuidarmos uns dos outros e assim sermos um corpo bem ajustado em nome de Cristo Jesus. Boa semana, Deus vos abençoe e medite e também espalhe esse novo mandamento a todos os irmãos da nossa igreja, a todos aqueles que chegarem até você. Tá? Cuidem uns dos outros, ame a sua igreja, ame os seus ministérios, ame todos os que fazem parte do corpo de Cristo, para que o seu reino cresça, para que o seu reino dê frutos. Em nome de Jesus, fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador. Amém.